Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Iniciaremos agora uma segunda etapa sobre os dons espirituais e o faremos a partir do texto de Efésios, no capítulo 4. Mais uma relação que o apóstolo nos apresenta. Vamos entender, primeiramente, que não era intenção do apóstolo Paulo apresentar listas completas dos dons que são oferecidos pelo Deus Trino. Iniciamos então com apóstolos. Diz o texto que Jesus Cristo designou alguns como apóstolos. A palavra na sua origem semântica tem a ideia básica de alguém enviado, com uma missão, mensageiro de algo. No contexto do Novo Testamento, o mensageiro das boas novas do Evangelho. E é utilizado em dois momentos, ou de duas maneiras. A primeira tem a ver com os apóstolos enviados diretamente por Jesus. O texto básico está no Evangelho de João, no capítulo 20, versos 20 e 21, que assim registra: Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhe disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos e os envia a uma missão de apresentar, tanto em Jerusalém como até os confins da terra, a mensagem de salvação. Então, esse uso mais específico, alguns autores vão colocar que está relacionado àquelas testemunhas titulares da ressurreição de Cristo, ou seja, as pessoas que experimentaram um momento com Jesus Cristo ressurreto. A segunda maneira pela qual nós vamos encontrar o uso da palavra apóstolo é para as pessoas que são enviadas pela igreja, ou seja, são delegadas pela igreja com uma missão, são mensageiros das igrejas. O texto de 2 Coríntios, no capítulo 8, versos 22 e 23, nos ajudam a entender o uso da palavra apóstolo, da função apóstolo enquanto um dom espiritual. Diz assim: Além de tudo, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de várias maneiras já nos provou ser zeloso, e agora ainda mais dedicado, por causa da grande confiança que ele tem em vós. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo. Não sabemos quem é esse irmão que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto, mas é importante nós ressaltarmos aqui que era percebido pela igreja que tinham homens, várias pessoas que receberam o dom do apostolado, ou seja, foram selecionados por Cristo, foram selecionados pelo Espírito Santo com a missão de levarem a mensagem de salvação a outros espaços. Dentro desse contexto, nós podemos pensar nos nossos missionários, ou seja, homens e mulheres que nós delegamos a missão de anunciarem Jesus Cristo, anunciarem a salvação a outras cidades, a outros povos, a outras nações. Um outro texto que quero deixar com você para a sua reflexão é o texto de
1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos de 1 a 9, que diz assim: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ou seja, mais de 500 pessoas passaram pela experiência de um encontro com Jesus ressurreto, sendo essa uma das premissas para o dom do apostolado. Podemos entender e inferir que havia na igreja muitas pessoas que poderiam receber este dom. E isso não quer dizer que esse dom ele se esgotou naquele tempo. O importante é entendermos que é um dom concedido diretamente por Cristo a alguns, enquanto no seu ministério aqui na terra, mas um dom que também é reconhecido pela igreja, a igreja local, a comunidade de fé. Outros textos para sua reflexão. Tiago é apresentado como apóstolo. 1 Coríntios 15, verso 7 e também em Gálatas 1,19. Barnabé, outro personagem do Novo Testamento, homem de fé, e que podemos inferir que também tenha sido considerado um apóstolo, tenha sido visto na vida de Barnabé este dom. Nós temos o relacionamento dele com Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, bem como em Atos, quando o Espírito Santo diz: separa para mim Paulo e Barnabé para uma tarefa, para uma função que eu tenho específica para eles. Que função era essa? Serem mensageiros das boas novas a várias nações. Ou seja, essa é a função básica do apóstolo. E temos ainda a menção de Andrônico e Júnias, em Romanos, capítulo 16, verso 7. Isso nos ajuda a compreendermos que apóstolo, enquanto dom, é uma função, é um ofício. Apóstolo nada tem a ver com um título eclesiástico, um título na hierarquia de alguma comunidade de fé. Essa não é a utilização correta do dom do apostolado, da palavra apóstolo. Que eu e você continuemos nesta busca por compreensão dos dons espirituais. Mas o importante, que essa busca seja primeiro uma busca pessoal, no sentido de: Senhor, clarifica para mim o meu dom, para que eu possa exercer a minha função no corpo de Cristo. E o Senhor, então, continue nos abençoando e clarificando isso no meu coração e no seu coração. Amém.